Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do videocast da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, o Conexão Sobrac. E hoje nós vamos falar sobre a síndrome de Wolff-Parkinson-White, o que é essa síndrome e como é que a gente pode avaliar o risco dessa situação. Para isso eu estou com dois grandes especialistas na área, dois eletrofisiologistas renomados e diretores desse biênio da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, Dr. Cristiano Pisani, nosso diretor científico, doutora Luciana Armaganijan, nossa vice-presidente. Sejam muito bem-vindos e vamos dizer assim, o que é essa síndrome, Lu? O que é a síndrome de Wolff-Parkinson-White? Olá, Alex. Antes de tudo, muito obrigada pelo convite. Oi, Cris. Bom, vamos lá. Essa é uma condição caracterizada pela presença de uma via acessória que comunica os átrios com os ventrículos no coração. O que isso acaba gerando? Se eu tiver uma via adicional, isso permite que o impulso elétrico desça por essa via sem que passe pelo tecido elétrico normal, o que pode eventualmente ser visualizado no eletrocardiograma ou não, mas pode gerar alguns sintomas como palpitações secundários, por exemplo, taquicardias. Então, a síndrome de Wolff-Parkinson-White é algo sintomático, algo que leva a manifestações. Você está falando de uma taquicardia. E na base tem o quê? Um fiozinho a mais que essas pessoas nasceram conectando o que não deveria estar lá. Isso é algo que a pessoa nasce, muitas vezes ela passa a manifestar depois de algum tempo, pode eventualmente não manifestar clinicamente, isso é um achado, por exemplo, de um eletrocardiograma. E essa via acessória, ela pode conduzir de forma anterógrada do átrio para o ventrículo e a gente consegue visualizar isso no eletrocardiograma, mas às vezes não. Às vezes é uma via que conduz apenas do ventrículo para o átrio e a gente acaba só fazendo o diagnóstico quando o paciente passa a manifestar sintomas de taquicardia e aí com exames mais invasivos a gente consegue definir que existe de fato uma conexão entre o ventrículo e o átrio. Mas primeiro é um eletrocardiograma, não é, Cris? É Isso. possível localizar, olhando para um eletrocardiograma, onde que está essa tal via anômala conectando átrios e ventrículos? É possível, sim. Só complementando a Lu, a gente falou, o Wolff, a pessoa nasce com o Wolff. E uma pergunta que surge dos pacientes, significa que isso é congênito? É uma coisa que eu sempre falo para o paciente, é congênito, nasceu contigo, mas não é genético. Aí eu falo, é um defeito de fabricação do coração, não de projeto. O código genético do coração está ótimo, mas na hora que formou o coração ficou esse fiozinho de condução a mais. E esse fio, que então a via acessória, e a posição dessa via acessória vai então fazer com que o estímulo elétrico chegue no coração de uma maneira não habitual, essa pré-estação, e o local dessa pré-estação, então a gente consegue, através da análise do eletrocardiograma, saber porque a parte do miocárdio que for pré-excitada vai ter, então, características específicas no eletrocardiograma e a gente consegue, sim, localizar. E a localização é importante, principalmente quando a gente pensa na ablação, para saber questão de dificuldade, não, e a gente vai falar durante Vamos ver um o eletrocardiograma podcast. então? Vamos checar numa imagem como é que seria a apresentação desse achado, já que é um exame tão simples. Vou passar essa imagem inicial aqui do lado esquerdo, então me ajudem aqui vocês. O que é que está aparecendo nessa imagem de cima que não tem na imagem de baixo? Lembrando que em cima é um paciente cujo eletrocardiograma é de síndrome de Wolff-Parkinson-White e aqui embaixo um paciente normal sem a síndrome. Essa imagem de baixo mostra duas ondinhas, né? Uma ondinha chamada onda P, que nada mais é do que a representação da contração atrial. Geralmente a gente tem um intervalinho, tempo para que venha a contração do ventrículo, um intervalo, que é o intervalo PR, e aí vem esse complexo QRS que representa a ativação do ventrículo. Essa é uma situação normal, no qual a condução se dá pelo sistema elétrico. Em cima, o que a gente observa? Logo depois da onda P, vem um empastamento inicial desse complexo QRS. E rapidamente depois da onda P, já vem o ventrículo, ou seja, não tem esse tempo normal, esse atraso que acontece no sistema de condução normal, e sim uma ativação do ventrículo logo após o átrio. Isso reflete a presença de uma via acessória que comunica o átrio com o ventrículo. Então ela é representada pelo intervalo PR curto, um empastamento inicial que a gente determina como onda delta e uma alteração secundária de repolarização, aí uma T invertida diferente do eletrocardiograma de baixo. Então, esse achado, se você pegar agora, a gente for lá para o consultório e fizer um eletro numa pessoa que está lá na sala de espera e encontrar esse achado, a gente vai esperar que essa pessoa esteja sentindo alguma coisa, Cris? Não obrigatoriamente, algumas vezes o paciente pode ter o que a gente chama de Wolff assintomático.
ele tem a condução pela via, mas essa via não traz sintomas ou por não ter condução retrógrada, que seria a taquicardia supraventricular, a taquicardia ortodrômica, ou porque o paciente não teve a condição ainda extrasístole que deflagra a taquicardia. Então, assim, é comum eu diria que é bem comum o paciente ter o Wolff num achado de exame, numa cirurgia. Muito comum, criança vai fazer adenoide, encontra o Wolff, uma cirurgia num jovem, e aí encontra essa prestação, ou no check-up também, e a pessoa pode não ter sintoma. Aquela pessoa que tem, principalmente as palpitações, aí tem a taquicardia, que é, então, aquele eletro ali de baixo, que aí faz a reentrada, e tem a taquicardia supraventricular, que aí geralmente é o sintoma mais comum. Existe um sintoma mais raro, que é, então, a fibrilação pré-excitada, que a gente chama, quando o átrio... Vamos segurar a fibrilação, que é a cereja do bolo aqui, porque por enquanto a gente está rastreando. Isso. E lembrar que esse é um assunto, né? É do dia a dia, do consultório. A dúvida que as pessoas têm pra gente, né? Puxa, eu tô com meu filho aqui, fez um eletro e deu Wolff, pode ser totalmente assintomático. Isso. Ou aparecem sintomas que você está elencando agora, de acelerar o coração de vez em quando, né, Lu? Então, assim, tem uma taquicardia, uma frequência bem elevada em cima, outra taquicardia embaixo. O Cris falou aqui de ortodrômica, antidrômica. Como é que a gente diferencia essas duas situações aí? Qual é a importância disso aí, né? Só uma questão de definição, né? A gente normalmente, quando só vê esse eletrocardiograma em cima no paciente assintomático, a gente costuma dizer que esse paciente tem uma pré-excitação ventricular. A síndrome, na verdade, seria a presença dessa alteração associada a sintomas. Não obrigatoriamente a documentação de taquicardia. Tem que ter alguma coisa disso aqui a mais, palpitações, além da alteração eletrocardiográfica. Então, essa via acessória, ela pode comunicar o átrio com o ventrículo, ou ela pode ter uma condução retrógrada do ventrículo para o átrio. Se eu tiver uma condução do átrio para o ventrículo, eu tenho pré-excitação no eletrocardiograma. Se eu tiver uma condução puramente retrógrada, de baixo para cima, o eletro de base é normal, né? Como a gente comentou anteriormente. E quais são os tipos de taquicardia que a presença dessa via anômala pode resultar? Se eu tiver, eventualmente, durante a taquicardia, um circuito reentrante, no qual o impulso elétrico desce pelo sistema normal e sobe pela via anômala, eu tenho uma taquicardia de complexo QRS estreito, que é essa taquicardia de baixo. Então, é uma taquicardia que a gente diz como reentrada atrioventricular do tipo ortodrômica. Uma taquicardia de complexo QRS estreito, no qual o impulso elétrico desce pelo sistema normal, sobe pela via anômala. Se eu seguir a direção oposta, eu desço pela via anômala e eu subo pelo sistema de condução normal, eu vou ter uma condução aberrante. Né? Eu vou descer pela via anômala, eu não vou descer pelo sistema normal. Então, eu passo a ter uma taquicardia de complexo QRS largo, como a gente vê nessa imagem de cima, que é uma taquicardia do tipo antidrômica. E a via anômala ainda pode gerar um outro tipo de taquicardia, no qual não existe um circuito reentrante, ela não está envolvida numa reentrada, mas como o Cris comentou, que é a FA pré-estada. Então, quando não tem mais onda P, o átrio está fibrilando, a gente pode se deparar com esse achado aí. Isso. E isso, em muitas situações, é uma condição grave. Nesse paciente, a frequência cardíaca, a resposta ventricular até é lenta, mas em algumas situações, a frequência cardíaca, a resposta ventricular da fibrilação arterial pré-excitada é muito rápida e até em casos mais raros pode levar até a fibrilação ventricular e morte súbita cardíaca. Então é dito e é conhecido o número mágico como 0,1% dos pacientes com pré-excitação ventricular, e lembrando que é só o que tem a condição anterógrada pode ter morte súbita. Por isso, então, também que é importante identificar e tratar quando a gente vê um paciente com pré-excitação. E todos esses pacientes, então, pessoal, eles têm alto risco ou é possível fazer uma diferença entre o joio do trigo, alto para baixo risco? O aspecto do eletrocardiograma, especialmente diante de um ritmo desse como fibrilação atrial, ajuda a ver quem tem risco maior, quem tem risco mais baixo? Sem dúvida. A presença de pré-excitação ventricular não define esse paciente como de alto risco. Muitas vezes, como o Cris falou, é um achado de eletrocardiograma, por exemplo, de um pré-operatório de uma criança de cirurgia de adenoide.
Então, nem sempre a pré-excitação significa que a gente precisa oferecer algum tratamento ou que o paciente tem um risco maior de morte súbita. Então, existem algumas formas de se estratificar o risco, principalmente para os pacientes assintomáticos. Porque para os sintomáticos, geralmente, a gente já vai indicar algum tipo de tratamento que a gente vai discutir. Se desenvolver uma taquicardia, aí a coisa já está bem estabelecida, que é tratamento. Exato. Agora, a pessoa que fez um eletro... Isso, no assintomático, como é que a gente pode estratificar o risco? Primeiro, como é que o eletrocardiograma pode ajudar? Será que um QRS mais largo, com mais pré-excitação, define maior risco? Não. Isso é um ponto importante. Ter mais pré-excitação não significa que o risco é maior do que aquele que tem menos pré-excitação. Porque se eu tiver uma via lateral esquerda lá longe do nó do nó sinusal, eu vou ter uma condução preferencial pelo nó atrioventricular. Então, eu vou ter um complexo QRS pouco pré-excitado. Esse é um tipo de via, não é? Parece que é comum você não achar, o eletro está lá bonitinho, está tudo normal, mas quando entra em fibrilação atrial, conduz anterogradamente pela via anômala. Talvez não normal, mas pouco pré-excitado. Pouco pré-excitado, né? Poucas pistas. Poucas pistas. Isso. Eu me lembro de um caso desses lá do INCOC, olha a sorte do cara. Ele era pedreiro, estava trabalhando na reforma da emergência do PS. Ele teve uma parada cardíaca, ele foi desfibrilado. E naquela época eu era residente de cardio ainda, investigando a prevenção secundária. Esse homem foi socorrido, salvo de uma fibrilação ventricular. Estava prestes a colocar um desfibrilador e o estudo eletrofisiológico detectou uma via anômala silenciosa, era lateral, foi ablacionado, o tratamento foi completo. Eu diria, não sei se vocês concordam, que a síndrome de Wolff-Parkinson-White é uma das situações onde a morte súbita pode ser prevenida totalmente sem a necessidade de um dispositivo e sem medo de acontecer isso de novo. Perfeitamente, porque eliminou a via, eliminou a condição e aí realmente o risco está curado. Desaparece. E esse desaparecimento da via, só para passar para você assim, pode acontecer espontaneamente. Meu filho está com um elétrico, com aquela pré-excitação. Foi no pediatra, foi fazer a tal da adenoide e achou. É possível que daqui a 2, 3, 4 anos essa pré-excitação, essa via anômala, ela fibrose, desapareça e o eletro normalize? Pode acontecer. Existem 2 picos de momento de vida de desaparecimento. Ao redor de 5, 6, 8 anos, quando o coração começa a crescer. Aí quando passa essa fase é muito difícil de desaparecer, ou o que às vezes a gente vê Wolff intermitente. E aí depois lá dos 40, 50 anos é o segundo pico. Mas geralmente nessa segunda fase ele vai mostrando, começa a ficar intermitente, a via começa em alguns momentos, principalmente com a frequência mais rápida, desaparece. E quando é muito claro isso, essa via intermitente, a gente pode definir como um paciente com baixo risco. Já naquele paciente que é persistente, e aí eu acho que é um ponto importante para a gente, que mudou nos últimos anos, tem uma pré-excitação persistente, bota no teste de esforço, essa pré-excitação desaparece, esse é paciente definido como baixo risco, isso mudou de um tempo para cá, porque não obrigatoriamente esse paciente, até porque às vezes é difícil definir se desapareceu súbito ou não desapareceu súbito, e tem alguns estudos mostrando que não existe essa correlação com uma via de baixo risco ter desaparecido no teste de esforço. Lu, nesse eletro, por exemplo, aqui, se a gente mostrar, existem complexos QRS aqui embaixo que estão largos e outros complexos QRS que estão estreitos. Isso tem alguma explicação? Como é que a gente interpreta esse achado e isso tem impacto no cálculo do risco, como eu estava falando? Essa é uma fibrilação atrial pré-excitada. A gente vê que a linha de base ela é irregular, não existe onda P, então, sem dúvida nenhuma, o ritmo do átrio é fibrilatório, então é uma fibrilação atrial. E ter complexos QRS ora largos, ora estreitos, significa que ora eu tenho condução pela via anômala, ora eu tenho condução pelo sistema elétrico normal. Aqui tem 2 pistas de que esse paciente tem um baixo risco. Primeiro, como o Cris comentou, é uma fibrilação atrial de baixa resposta ventricular. Geralmente, isso é uma outra pista que nos ajuda a definir, a estratificar o risco. Quando a gente tem uma fibrilação atrial pré-excitada, o intervalo RR é superior a 250 batimentos por minuto, isso é um sinal de mau prognóstico. Porque isso significa que eu estou tendo muita condução pela via acessória e a grande preocupação é a fibrilação ventricular secundária à fibrilação atrial.
Outra coisa, veja que aqui a condução ela é intermitente, né? Você tem condução pela via acessória, mas também tem condução pelo sistema normal. Então, além do eletrocardiograma basal, né? A questão de ser intermitente, o Holter mostrar que ela é intermitente, o teste ergométrico eventualmente auxiliar, tem a questão também de observar essa fibrilação atrial pré-excitada e são mais pistas que nos ajudam a definir esse paciente como de baixo risco. Só um cuidado com relação ao QRS estreito. A frequência, a resposta durante a fibrilação atrial é muito mais importante do que o QRS estreito, porque algumas vezes pode ter o que a gente chama de bloqueio oculto retrógrado da via, e o paciente, mesmo a fibrilação atrial conduzindo rápido, pode ter um QRS estreito, e eu diria que é comum acontecer isso, e só isso não estratifica baixo risco. Mas a frequência baixa, é óbvio, agora aí com um RR prolongado, a gente sabe que não é esse bloqueio oculto, é o período refratário, aí sim é definido como baixo risco. Às vezes as pessoas, não, tem um QRS estreito, baixo risco, não. O QRS estreito, o RR rápido é alto risco, independente de ter QRS estreito dentro. Isso é ou fato. não. A gente vê FA de alta resposta, né? FA pré-excitada, e não é infrequente ter conduções com QRS mais estreito. De fato, você não define ele como de baixo risco. Quando a gente fala em QRS estreito, na verdade, na estratificação de risco, por exemplo, no Holter, quando você tem uma condução pelo sistema de condução normal, um PR que normaliza o QRS estreita, isso significa que eu tenho uma condução intermitente pela via acessória, e isso define ele como de baixo risco. É que quando a gente pega um paciente que tem um eletrocardiograma pré-excitado, tem a onda delta, a gente está suspeitando, ele pode estar até assintomático e de repente achamos fibrilação atrial, isso já nos incomoda logo de início, porque realmente já vai colocar esse paciente numa condição de mais alto risco. Não obrigatoriamente, porque às vezes a gente acaba vendo pacientes idosos que têm uma pré-excitação ventricular e ele passa a desenvolver fibrilação atrial também, e com um eletrocardiograma como você esse. Colocar isso aqui, porque assim, a gente está acostumado a focar essa discussão. Principalmente vamos colocar um paciente assintomático. É o filho de alguém, é um paciente jovem, é um estudante, é um universitário. Mas uma pessoa que já chegou na terceira idade, passou a vida inteira com essa pré-excitação sem ter nenhum tipo de problema. Não é uma situação tão, assim, vamos dizer assim, impactante quanto a gente faz o diagnóstico do assintomático jovem. Fibrilação atrial, pré-excitada. Vamos colocar agora o trabalho do emergencista. Chegou com a fibrilação atrial. Pior do que isso, porque esse daqui já estava com a frequência baixinha, etc. Na verdade, esse paciente foi medicado. Esse paciente foi da época que existia a procainamida, que se utilizava. Tem espaço para tratamento farmacológico enquanto se prepara a cardioversão elétrica para esse paciente com fibrilação atrial? Ou é proibitivo, a gente não deve tentar nenhum antiarrítmico para esse paciente? A gente usou por muito tempo a mildarona. A mildarona é uma droga que poderia usar porque ela tem efeito no nó e poderia ter efeito na via acessória. Mas também, isso são registros que mostraram, e na verdade a questão da mildarona são mais até relatos de caso de que mesmo a mildarona com efeito na via, ele pode mudar a condução do nó e acelerar a resposta da fibrilação atrial. Então, na última diretriz, eu acho que se não me engano foi em 2017, passou a ser classe 3, a mildarona também é contraindicado. Então, óbvio que beta-bloqueador, verapamil, totalmente contraindicado. A mildarona passou a ser contraindicado porque, reduzindo a condução pelo nó, acelera a via e pode até favorecer a fibrilação ventricular. Então, vem um paciente com fibrilação atrial pré-excitada, não adianta, tem que preparar a cardioversão, não é... Acho que é uma mensagem muito importante para a gente passar. Não é uma aqui. coisa que tem que... choca com o paciente acordado, prepara, faz um procedimento semi-eletivo, mas a indicação é de já fazer a reversão com a própria cardioversão elétrica. O que você teria eventualmente para os pacientes que não estão instáveis nem clínica nem hemodinamicamente seriam drogas que a gente não tem disponível no Brasil, que seria procainamida e butilida. Eu acho que esse ponto que você falou, que a mildarona é contraindicada nessa situação, isso é importante, porque a mildarona é a droga mais usada no serviço de emergências para as formas mais graves de arritmias ventriculares. E todas as outras que bloqueiam no AV, seja beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, digital ou adenosina, também são contraindicadas porque permitem a maior condução pela via acessória, aumentando o risco de arritmias ventriculares. É muito importante a gente lembrar e deixar isso bem estabelecido que, às vezes,
fazer alguma coisa pode piorar, emenda pior do que o soneto, e antiarrítmico precisa ser muito bem chamado a atenção aquilo do que não usar, né? Diga. Exatamente, não é isso. Um ponto que é importante também para quem trabalha no pronto-socorro, algumas vezes a própria adenosina gera fibrilação atrial e se o paciente tem a via, pode ter fibrilação atrial precipitada. Então, o que eu sempre falo quando eu vou dar aula, a adenosina é uma medicação super segura, mas é importante saber que isso pode acontecer, porque se acontecer, eu tenho que ter condições de reverter. Não é, não tenho adenosina, vou fazer no meu consultório adenosina, que pode ter a fibrilação atrial precipitada. Então, sempre ter cuidado quando faz adenosina, que pode induzir fibrilação atrial e ter precipitação. É interessante isso, Alex, porque às vezes o paciente chega no pronto atendimento com uma taquicardia de complexo QRS estreito, que você interpreta como uma TRAV ortodrômica. Então você imagina que ele tem uma condução retrógrada pela via acessória, mas você não tem o eletro de base para saber se a via também conduz anterogradamente. Posso usar a adenosina? Posso usar a adenosina, mas o Cris fez um comentário interessante. A adenosina, ela pode cursar com a indução de fibrilação atrial, ela altera o período refratário atrial. Se eu tiver uma condução anterógrada para a via anômala e ela induzir FA, eu posso conduzir pela via anômala e gerar uma fibrilação ventricular. Então a adenosina não é tão inócua assim. Posso usar, devo usar, mas fica com o carrinho de parada do lado. Mas quem usa tem que saber. Quem usa tem que saber que pode acontecer, porque depois acontece uma coisa que a pessoa não está esperando, a pessoa se perde e aí acaba colocando o paciente em risco. Perfeito. E é um paciente para estar na sala vermelha, ele tem que estar monitorizado, tem que estar com material de intubação, acesso venoso, tudo na mão. Mas vamos agora para o consultório. Esse paciente, ele sai da emergência e ele vem para a nossa avaliação ambulatorial. O próximo passo é pensar em resolver essa questão, eliminando essa via anômala através de ablação. Vamos falar como é que está essa realidade no Brasil, então, na experiência assim, de vocês. Até passar no consultório, embora para reverter a gente não deva usar, pode manter o paciente com remédio. Posso manter o paciente até ir no consultório com remédio. Mas uma vez chegou no consultório, o paciente teve uma fibrilação atrial precipitada, a gente sim indica ablação. Não é uma ablação que precisa internar o paciente em caráter de emergência, mas sim é uma ablação que a gente ideal é programar logo, porque se o paciente já fez uma vez, ele pode fazer de novo e é muito melhor a gente eliminar. O que é a ablação? A ablação consiste num procedimento através de catéteres, que a gente vai então no local onde está essa via, a gente faz o estudo eletrofisiológico, identifica essas características da via, esses períodos refratários, e aí faz a cauterização dessa via. E é um procedimento muito padronizado. Eu diria que foi um dos primeiros procedimentos de eletrofisiologia, de ablação de eletrofisiologia, a ablação do Wolff-Parkinson-White, muito antes de fibrilação atrial. E sim, é um procedimento muito efetivo e seguro. Perfeito. E no paciente que está aguardando essa ablação, é SUS, fila grande, nem todo serviço isso está disponível. Ele tem aquela pré-excitação no eletrocardiograma. Dá para controlar com algum medicamento enquanto se aguarda esse processo? Como é que a gente faz? Da mesma forma que naquele momento com a FA pré-excitada, eu não devo utilizar medicamentos que bloqueiam o NOAV e permitem maior condução pela via acessória, eu não devo fazer isso também ambulatoriamente. Então, eu evito usar beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio e digital. Agora, mildarona você pode usar, propafenona você pode usar, que seriam as opções que a gente tem disponível hoje no Brasil. Um ponto importante, o Cris comentou em relação à internação. A grande maior parte dos casos dá para fazer letivamente. FA pré-excitada a gente precisa internar e resolver, porque esse é o paciente que tem um risco maior de morte súbita. O ideal é, se o hospital tem serviço de eletrofisiologia, deixa internado e já faz. Veio no consultório, aí programa logo, mas também não precisa mandar o paciente direto para o pronto-socorro, mas sim, não pode perder muito tempo. E quais são os riscos relacionados ao procedimento de ablação? Cura todo mundo? Taxa de sucesso? Como é que funciona isso aí? O risco e a taxa de sucesso depende muito da posição da via. Como a gente já falou lá no início, você pode identificar a posição da via. Sim, a via pode estar em diferentes posições do anel da válvula mitral, da válvula tricúspide. E felizmente, até um tempo eu apresentei um dado que a gente tinha de quase 2.000 casos de Wolff lá do INCOR. Felizmente, a via de maior prevalência é a lateral esquerda, 50% dos casos. É a via que tem maior taxa de sucesso, 97% da ablação, e a menor taxa de complicação. E a complicação seria só inerente à punção transeptal, ao acesso ao átrio esquerdo. Já outras vias, não sei se a Lu quer falar das vias
quando estão próximas do sistema de condução, as parecianas, aí entra o risco de dano do sistema de condução, Lu. Acho que a gente podia ver, tem uma imagem aqui para ilustrar, para a Lu explicar qual que é, então, o cuidado e a preocupação quando a gente se depara com uma via como essa, né? Isso é um mapeamento eletroanatômico, né, Lu? O que você pode... Esse é um sistema de mapeamento eletroanatômico que por cores a gente consegue identificar aonde se dá a inserção dessa via. Essa via pareciana que você comentou é uma via que se situa muito próximo do sistema de condução normal. E esse é o grande desafio. A aplicação de radiofrequência ou crioblação que a gente vai comentar, mas é você aplicar numa região que seja seguro o suficiente para você resolver a via e não queimar o que não deve. A gente pode abordar isso tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, dada a proximidade dessa via acessória com a cúspide, com uma das cúspides da válvula aórtica. Então, a gente pode ter abordagens diferentes, eventualmente a gente pode ir por cima também. Então, tem características, tem formas diferentes, tecnicamente falando, de se tentar abordar com menor risco. A gente basicamente tem duas fontes de energia, uma delas é a radiofrequência, então, no qual a gente aquece o tecido, com temperaturas altas a gente objetiva queimar aquele tecido, destruir aquele tecido, mas ela provoca uma lesão irreversível. Então, no momento que eu apliquei radiofrequência e eu resolvi, a chance de voltar é pequena, mas se eu queimei o tecido normal também, a chance também de se recuperar é pequena. Mas a gente tem alternativas, principalmente com o uso da crioablação, que ao invés de a gente aquecer o tecido, a gente resfria o tecido. Então, a gente aplica naquela região com a grande vantagem de que se eu tiver uma lesão ao sistema elétrico normal, eu consigo, de uma forma reversível, voltar à condução elétrica normal. Então eu começo a resfriar o tecido, eu vejo que eu estou seguro o suficiente, aí eu aplico. Caso contrário, se eu aumentar a minha temperatura normalmente, voltar ao normal, eu volto a ter uma condução por aí. Então, essa seria uma vantagem da crioblação nesse tipo de via acessória. Então, sabendo dessa dificuldade, e vamos colocar agora um paciente mais complexo, um paciente assintomático. A gente decidiu eliminar essa via anômala. Esse paciente, até o momento, ele é jovem, ele tem 22 anos, ele nunca desenvolveu nenhuma taquicardia, ele nunca teve nenhum problema clínico, e você está na sala tentando eliminar essa via anômala que está muito próximo do nó atrioventricular, e a consequência disso, de queimar demais, é ele precisar de um marca-passo, bloquear, etc e tal. Qual que é a conduta? Como é que vocês encaram essa situação? Vai até o fim, seja o que Deus quiser, para e discute com a família, ou opta por uma conduta mais conservadora? Um ponto importante, e que a gente já falou até mais de uma vez aqui, é avaliar a condição da via. Se é uma via de baixo risco e através do estudo eletrofisiológico a gente consegue ver o período refratário da via, o menor é... No estudo eletrofisiológico você está muito mais armado do que com aquele eletrocardiograma que nós discutimos aqui antes, então você já vai estar com mais informações. A gente pode fazer o isoproterenol também, que é para buscar acelerar ao máximo a condição dessa via, e aí, tendo essa informação desses períodos refratários, tudo isso faz parte da decisão do procedimento. Outra é se tem condição retrógrada, se a gente tem induz taquicardia. Se realmente é uma via de baixo risco, sem taquicardia induzida, e eu vejo uma via pariciana, o normal é sai, fala para o paciente que está tudo tranquilo, que não precisa se preocupar. Lá. Eu acho, uma vez definir uma via de alto risco ou induzir taquicardia, tem que tentar um pouquinho a ablação. O que a gente costuma fazer é isso, começa com potência bem baixa, vai devagarinho e com muito cuidado. Muitas vezes a gente vai conseguir, outras vezes a gente não vai conseguir. Nesse caso que eu não consegui, aí tira o paciente de sala e conversa. Ó, tem risco, vamos lá, a gente pode resolver a via, mas pode ser um pouco mais agressivo, correr risco ou dano de sistema de condução. Aí é uma decisão talvez compartilhada, mas é importante tirar, conversar com a família e pensar no segundo procedimento, aí já pensa na crio. Então tem muita coisa para fazer, mas pessoalmente que eu gosto, pelo menos se é uma via de alto risco, tentar um pouquinho com radiofrequência. Muitas vezes a gente se surpreende, que é uma via muito frágil e o sistema de condução é muito robusto, a gente consegue fazer uma ablação efetiva, segura, sem ser muito agressivo.
Não sei se Você a Lu não, concorda. tá perfeito. Com esse desafio aí que a gente colocou. Tá Mesma coisa que o perfeito. Cris falou. A mesma coisa, eu só acho interessante a questão de fato você estratificar, porque às vezes o paciente vem totalmente assintomático, com um eletrocardiograma que te sugere ser uma via pareciana, de fato você confirma que é uma via pareciana de baixo risco. Eu não tenho condução retrógrada nem pela via e nem pelo sistema de condução normal, ou seja, ela não vai gerar nenhum tipo de taquicardia, ela tem um período refratário alto, ou seja, quando eu tiver eventualmente uma fibrilação atrial, eu não vou... com a maior parte dos impulsos vão passar pelo sistema normal. Então, caracterizando essa via de baixo risco, talvez o risco da ablação supere os benefícios que eu tenho. Então, acho que essa estratificação é muito importante. Lógico que pelo eletro, a gente já tem aquela conversa inicial com o paciente, a gente já explica que pelo eixo elétrico, pela polaridade, já sugere que a região seja aquela. Então, vamos estratificar, vamos avaliar. E, eventualmente, a gente vai até o momento que é seguro o suficiente. É melhor tirar da sala, conversa com o paciente, conversa com o familiar e toma uma decisão. Compartilhada, Sem dividida. dúvida. Um ponto para os eletrofisiologistas, eu acho que vai ter muita gente que vai ver, a gente tem nosso banco lá do INCOR, os casos de complicação de bloqueio não foram nas paricianas. Quando é uma via médio-septal, pós-septal, que fica mais tranquilo, Você baixa a guarda, você vai mais... nesse caso que acontece a complicação. Então, para o eletrofisiologista, não, qualquer via septal tem o risco de bloqueio. Então, se tem isso, pariciana realmente, nossa taxa de bloqueio com pariciana não tem BRD, porque realmente a gente vai muito alerta e para antes. Óbvio que a taxa de insucesso é alta porque a gente para antes, mas as complicações que a gente vê lá nos nossos dados são vias médio-septais e pós-septal, porque a pessoa vai mais relaxado. E aí que acontece a complicação. Quando você fala em relaxado... Não, médio póstero. Mesmo póstero por conta do... que se preocupa menos e tem que estar sempre alerta. Quando você fala em mais relaxado ou mais agressivo, se trata de uma via pararriciana, está perto do nótrio ventricular. Você vai com menos força de contato, potência, com outra potência forma de energia, tipo uma crioablação, ou sempre com... Potência de aplicação é mais baixa... a mesma radiofrequência habitual, o alerta também, porque muitas vezes quando tem nas regiões posteriores, às vezes tem o que a gente chama de ritmo juncional, que parece que desapareceu a prestação, e na verdade é o ritmo juncional e continua a prestação. Isso pode ter bloqueio. Só um comentário, você falou em força de contato. Só para quem não está habituado com isso, a gente tem catéteres diferentes, com pontas diferentes, de 4 milímetros, 8 milímetros, irrigados. Força de contato, a gente tem catéteres específicos que são catéteres com ponta irrigada. Geralmente, para esse tipo de ablação, a gente usa o convencional, a ponta sólida, 4 milímetros, então a gente não tem essa informação de força de contato. A gente consegue saber pelo tamanho do eletrograma, por algumas características que a gente está com mais ou menos contato. Mas aí o parâmetro maior que a gente utiliza mesmo é uma potência mais baixa. Aí você pode ir tateando, você começa com uma potência mais baixa, eventualmente você vai aumentando um pouquinho até o momento que é seguro. Tá bom, gente. Então é isso. Muita coisa que a gente tem para fazer para esses pacientes com Wolff. Muito obrigado pela presença de vocês. Mensagens que vocês gostariam de deixar aqui para o final, para essa situação tão dramática e preocupante para essas pessoas normais que nos procuram com esse diagnóstico aí. O que é que vocês queriam deixar aí de mensagem? Não, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que essa condição de paciente é a condição que é importante para o especialista, para o arritmologista, para o eletrofisiologista. Óbvio que o cardiologista tem uma condição completa de fazer essa avaliação inicial, mas mandar para o especialista que está mais acostumado acaba sendo um tratamento mais refinado e a gente tem aqui na Sobrac vários espalhados por todo o Brasil, eletrofisiologistas e arritmologistas habilitados e qualificados para oferecer o melhor para o paciente. Eu acho que é exatamente essa mesma mensagem que eu gostaria de passar. A gente tem especialistas no assunto, é importante até para decisões técnicas, para a estratificação adequada de risco, então a procura pelo especialista é fundamental. Então é isso, gente. Obrigado pela presença aí de todos e até o próximo episódio com mais um Conexão Sobrac.